A paz, meus amados, minhas amadas, tudo bem com você? Espero que o Espírito Santo esteja aí cuidando de você, guiando você, fortalecendo você para mais um dia na presença do Senhor e um dia cheio de desafios. Vamos meditar na palavra do Senhor que está em 1 Samuel, capítulo 1, do 10 e o 11, onde vai falar de Ana. Uma lição para todos nós, não só mulheres, homens, jovens, pessoas de todas as idades, pois nós todos temos desafios em diferentes áreas da nossa vida e vamos aprender como vencer esses desafios. Ana, aqui a mulher em questão, é uma mulher que experimentou o agir milagroso de Deus em sua vida e não vai ser diferente na minha e na sua vida. E levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia, essa fora a oração que Ana fez, em choros, em lágrimas, pois ela não poderia ter filhos. E essa situação acontece na região de Efrata. E qual é a família dela? Elcana, que significa que Deus criou. Ana, que significa cheia de graça. Penina, que significa uma joia, uma pérola. E eles subiam a Siló sempre para a festa judaica. O que envolve essas mulheres? Ana não podia ter filhos e Penina não era amada. E ao nós lermos sobre a vida de Ana, nós compreendemos que Deus realmente tem o controle absoluto de tudo em nossas vidas. A história de Ana nos mostra que Deus tem o poder de converter, de transformar as situações mais difíceis das nossas vidas em grandes lições de aprendizado, de crescimento, de sabedoria. Ana vivencia uma situação familiar muito crítica, pois ela não podia ter filhos. O sonho maior dela era ter filhos, mas ela não podia gerar filhos. E no mundo antigo, os homens sentiam-se pressionados a terem filhos, pois os filhos eram parte importante da estrutura econômica de uma família. Eles eram fonte de ajuda no trabalho e era responsabilidade deles cuidar dos pais quando chegasse a velhice. Possuir vários filhos era símbolo de status, de riqueza, pois nas sociedades antigas, muitos jovens eram mortos em batalhas. E por esse motivo era necessário que as famílias tivessem mais filhos, para que a descendência familiar ficasse garantida. E quando uma mulher não podia ter filhos, a esposa era obrigada, segundo os costumes do antigo Oriente Médio, a dar uma de suas serviçais ao seu marido para que esse gerasse filhos por meio dela. Quando uma mulher não podia ter filhos, a lei daquela cultura dava ao marido o direito de se separar de sua mulher, se assim ele o quisesse. Mas aqui, nessa história em 1 Samuel, nós observamos que Elcana, marido de Ana, a amava e permaneceu amorosamente ao seu lado. Apesar das pressões contrárias que havia na sociedade, na cultura da época, inclusive do seu direito garantido por lei civil de se separar de Ana quando não podia ter filhos. Mas nós vemos aqui, no verso 8, que Elcana demonstrava claramente o seu sentimento por Ana ao perguntar: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te dou eu melhor do que 10 filhos?
Naquela situação, Ana encontrava-se triste com as provocações de Penina, que era sua rival dentro da família, e fazia uso dessa impossibilidade de Ana em engravidar para provocá-la, humilhá-la, desprezá-la diariamente. E Ana vivia numa família dividida. Por não ter filhos, Ana era vítima das provocações de Penina, que era a segunda esposa de Elcana. Elcana tinha uma segunda esposa, provavelmente por causa dessa preocupação em ter descendentes. E naquela cultura, o homem podia ter mais de uma mulher, caso sua mulher não pudesse lhe dar filhos. Observamos nesse contexto que esse caso de ter várias mulheres nunca trouxe bênçãos de Deus. E a prova disso é que na família de Ana não havia paz. Ana sofria com essa situação, pois Penina irritava ela excessivamente. Ela queria causar prejuízos ainda maiores a ela, causar-lhe uma depressão. E nós vemos no verso 15 que Ana era uma mulher atribulada de espírito e vivia numa família que estava em crise. Ana vivia numa família que estava em crise, mas observe um pequeno detalhe: ela não estava só. Ela tinha um Deus para o qual ela colocava suas mágoas, diante do qual ela derramava suas lágrimas em oração, em súplicas, em clamor. Ana tinha o favor de Deus. Não importa a situação em que você se encontra, seja homem, seja mulher, algo que não está dando certo na sua vida, uma doença que não está sendo curada, um relacionamento que está em profunda crise. Lembre-se, Deus tem um plano para tudo isso. Nada acontece por acaso e em nada Deus deixa acontecer sem que Ele tenha um propósito maior para essa situação. Por isso, não se desespere. E Deus já havia estabelecido planos gloriosos para Ana, como para a sua vida também. Só que ela ainda não conhecia. Até mesmo nesse impedimento de Ana ter filhos, isso resultava num plano maior que Deus tinha para a vida de Ana. O verso 5 no final diz que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quando nós falamos nos planos de Deus, é bom lembrar das palavras de Jó no capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não importa a situação que você está vivendo hoje, Deus tem um plano para a tua vida e não é doença, não é dinheiro, não é dificuldade, não é esterilidade, nada pode impedir os planos de Deus, nada pode frustrar os planos de Deus na tua vida, por isso se agarre com Deus. Quando eu e você passamos por lutas, por crises, por aflições, ou quando perdemos pessoas ou coisas importantes para nós, nós desejamos encontrar explicações, justificativas para essa nossa dor. Mas nós temos aprendido que nem sempre Deus nos dará explicações devidas quando nós estamos percorrendo esses vales difíceis da vida humana. É nesse vale que Deus vai ver se você está firmado na rocha ou não. Se você está vacilando ou não. Quando José foi lançado na cova, Deus não lhe deu explicações. Quando foi vendido por seus irmãos como um escravo, Deus não lhe deu explicações. Quando foi preso na casa de Potifar, Deus não lhe deu explicações. Só bem mais tarde é que Deus esclarece a José o motivo de tanta luta, de tanto sofrimento, de tanta dor e dificuldades. Ao se encontrar com seus irmãos, José declara lá em Gênesis 45, 5: agora, pois,
Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido por aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Lá no verso 8, José agora acrescenta: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs aqui por pai de Faraó e o senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. O que José estava dizendo a seus irmãos é que a traição deles, o ato de o venderem como escravo, os anos de prisão, todas essas lutas, dores, angústias e lágrimas eram apenas parte do plano grandioso de Deus para tornar ele mais tarde, José, um príncipe no Egito. Se você está passando por dores, angústias, lutas, creia que algo grandioso Deus tem preparado para você aí na frente. Não se desespere, não se paralise, não fique tão angustiado. Ninguém pode frustrar os planos que o Senhor tem para a sua vida. E aqui eu quero apresentar para vocês uma revelação importante sobre Ana. Eu creio que o tempo em que Ana enfrentou essas humilhações, enfrentou lutas interiores, derramou lágrimas, isso tudo aconteceu porque Deus tinha um plano muito maior para a vida de Ana. Deus a estava preparando para que ela possa experimentar um grandioso milagre e assumir uma importante responsabilidade. O milagre maior é que Deus ia dar um filho a Ana. E a sua responsabilidade era de consagrá-lo, de educá-lo para ser o mais importante profeta de Israel. Aleluia! As lutas de Ana foram grandes, sim, mas as vitórias que Deus lhe deu mais adiante foram muito maiores. Trouxe muito mais gozo, mais paz, mais alegrias ao seu coração do que as lutas que ela tinha sofrido anteriormente. E assim vai acontecer com você. Uma das grandes verdades que nós podemos observar na vida de Ana é que as crises a tornaram uma mulher mais próxima de Deus. Ao ir anualmente ao templo em Jerusalém, Ana buscava intensamente a presença do Senhor. No verso 15, ela estava no templo e o sacerdote Eli disse: tenho derramado a minha alma perante o Senhor, disse ela para o sacerdote, pois ele estava achando que ela estava embriagada. Ana nos ensina algo precioso aqui, meu irmão, minha irmã. As orações mais intensas são aquelas que nascem do choro, da dor, da crise humana. É quando nós chegamos mais pertinho de Deus. A oração de Ana nasceu da sua tristeza e do seu sofrimento. Veja o que diz em 1 Samuel 10, o capítulo 1, 10 e 11. Quando ela se levantou com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ali foi que ela fez o voto de entregar o seu filho, se o Senhor o desse, para que ele fosse profeta das nações. Ele ia entregá-lo no templo. Observe comigo essa oração maravilhosa de Ana. Essa oração foi gerada em choro, em lágrimas que foram derramadas por causa de um imenso desejo de ter um filho. E em sua oração, Ana se apresenta como serva, em submissão e obediência a Deus. E a sua oração inclui sacrifício, pois ela fez um voto de devolver o filho ao Senhor para ser nazireu e assim servir a Deus por toda a vida. Então, meus amados, a fé e a devoção de Ana foram tão intensos naquele momento que não ficaram sem a resposta de Deus. Deus lhe deu um filho e Samuel se tornou mais tarde um filho ilustre. Tornou-se um
um grande profeta que trouxe muita honra e prazer ao coração de sua mãe, e até hoje nós ouvimos falar dele. Então Deus nos traz através dessa passagem um grande ensinamento, que ele é fiel, pois ele não deixa nenhum justo que ora sem resposta. Como filhos de Deus, muitas vezes eu e você enfrentamos caminhos espinhosos, mas nós não somos destruídos. Assim como Deus permitiu que Ana experimentasse um grande milagre em sua vida, Ele também vai fazer o mesmo por cada um de nós. Aleluia! Eu e você, em nome de Jesus, também vamos experimentar o agir milagroso de Deus em nossas vidas. Fica firme, se derrame diante do Senhor, pois o milagre virá em sua vida.